Olá, seja bem-vindo ou bem-vinda aqui no canal do YouTube Aprendiz de Crocheteiras. Eu sou Bruna Spijack, professora e designer de crochê. E se você ainda não é inscrito ou inscrita, não perca tempo e se inscreva aqui no canal e ative o sininho de notificações para ficar por dentro das novidades que eu publico toda semana. Na aula anterior, vimos o passo a passo de um quadradinho de crochê e nesta aula você vai aprender a sua primeira peça de decoração, um jogo americano. Antes de começar, é importante que você saiba que a oficina de ponto a ponto crochê para iniciantes foi contemplada pelo edital 006/2021 do Prêmio por Ações Culturais da Lei Aldir Blanc do município de São Francisco do Sul, Santa Catarina. E para mais informações sobre o projeto, você encontra no card que eu vou deixar logo acima no cantinho do vídeo. E se você chegou até este vídeo, provavelmente já domina aí todos os pontos básicos do crochê, como correntinha, ponto alto, ponto baixo e baixíssimo. Então, considere-se apta para tecer essa peça. O jogo americano é um acessório de cozinha que usamos para apoiar pratos, talheres e copos na mesa. O modelo que eu vou ensinar é nível básico, indicado para iniciantes, e é necessário que você tenha em mãos uma agulha para crochê número 3 mm, 2 novelos do fio amigurumi, que é 100% algodão e de cores diferentes, fita métrica e tesoura. Agora vamos para a aula prática. Nesta videoaula eu vou ensinar você de casa a tecer um jogo americano muito fácil, um modelo simples, indicado para quem é iniciante no crochê. E a ideia desse jogo americano é que você treine os pontos básicos como correntinha, ponto alto, ponto baixo e ponto baixíssimo. Bom, e antes de começar, é importante que você saiba a diferença entre o jogo americano e o suplá. O jogo americano, ele tem um formato retangular, enquanto que o suplá tem um formato circular. E o tamanho padrão para um jogo americano é de 35 centímetros de largura para 45 centímetros de comprimento. E para essa peça, nós vamos tecer da direção da largura sentido o comprimento. Para iniciar, eu vou fazer o nozinho do crochê que não conta como corrente e a partir dele eu vou tecer o total de 35 centímetros de correntinha. Ou seja, não há necessidade de você aí de casa contar a quantidade de correntes. Você vai tecendo as correntinhas e com o auxílio da fita métrica você vai medindo até atingir cerca de 35 centímetros. Então, agora eu vou tecer as correntinhas e aqui vai uma dica bem importante. Essas correntes precisam ser mais soltinhas. Se eu aperto muito a corrente no início do trabalho, eu vou ter um jogo americano retangular com o início mais retraído e o final mais soltinho. Então, a dica é tecer correntes mais soltinhas. Finalizados os 35 centímetros de correntinha, aqui vai uma observação, eu teci o total de 70 correntinhas, mas não fique preso ou presa à quantidade de correntes, e sim à medida. Bom, pessoas que têm um pontinho mais apertado provavelmente vão ter que tecer mais correntinhas, enquanto que pessoas que têm um pontinho mais solto tecerão menos correntes. Mas a quantidade de correntes para esse trabalho tão pouco importa. O importante é seguir a orientação da medida, que é 35 centímetros. Agora vamos tecer uma carreira de ponto alto. Vejam que aqui eu tenho a última correntinha tecida e agora para começar a primeira carreira de ponto alto, vou tecer mais 2 correntinhas. Vou contar 4 correntinhas, então 1, 2, 3 e 4. Vou dar a laçada e vou inserir na 4ª correntinha. Vou fazer aqui o segundo ponto alto, porque o primeiro ponto alto já iniciei com as 3 correntinhas. Agora eu vou tecer para cada corrente de base um ponto alto. Finalizada a primeira carreira de ponto alto, agora eu venho com a tesoura, corto o fiozinho medindo cerca de 7 a 10 centímetros e finalizo com o arremate. Nós vamos fazer a troca de cor.
Agora, para a troca de cor, eu viro o trabalho para o lado avesso, venho com o fiozinho de cor mais clara, insiro a agulha no pontinho em que eu fiz o arremate, puxo o fiozinho para dentro e aqui eu vou fazer 2 nozinhos bem firmes para fazer a emenda do fio claro ao trabalho. 1 e 2. Feito a emenda, agora eu insiro a agulha pegando dentro do pontinho em que nós fizemos a emenda, puxo o fiozinho, teço 2 correntinhas para começar o primeiro ponto baixo. Agora eu vou tecer um pontinho baixo para cada ponto de base e aproveito também para esconder esses 2 fiozinhos, o da emenda e do arremate. De que forma? Eu trago eles para a minha direção e eu teço os pontinhos baixos, escondendo esses 2 fiozinhos por entre os pontos. Então, eu vou fazer um ponto baixo para cada pontinho alto de base, para a segunda carreira, e vou esconder os fiozinhos de emenda e arremate. E aqui vai mais uma observação importante para você. Quando eu inserir a agulha pegando na carreira de base, é importante que eu pegue nessas 2 alcinhas aqui do pontinho de base, ao invés de apenas uma. Então, insiro pegando nas 2 alcinhas do ponto de base, puxo e faço aqui ponto baixo. Eu vou tecer um ponto baixo para cada ponto até completar toda a carreira. Para finalizar a carreira de ponto baixo, insiro pegando no último pontinho alto, faço aqui um ponto baixo, venho com a tesoura, corto o fiozinho e arremato. Prontinho. Agora vamos para a troca de cor. Para a troca de cor, eu viro o meu trabalho dessa forma, insiro a agulha pegando no pontinho do arremate de cor mais clara e passo o fiozinho de cor mais escura. Aqui eu faço a emenda com 2 nozinhos, então 1 e 2. Feito 2 nozinhos, agora nós vamos tecer uma carreira de ponto alto com a cor mais escura. Insiro a agulha dentro do nozinho que eu fiz a emenda dos fios, puxo, faço 3 correntinhas para começar o primeiro ponto alto, dou a laçada e no ponto seguinte faço um ponto alto. Então, nós vamos tecer um pontinho alto para cada ponto baixo de base e vamos esconder os fiozinhos também da mesma forma. Então, eu trago os fiozinhos para frente, dou a laçada, insiro a agulha pegando no próximo pontinho baixo de base e teço ponto alto. Nós vamos tecer toda a carreira com ponto alto. Para finalizar a carreira, eu insiro pegando no último pontinho baixo, faço aqui ponto alto, venho com a tesoura, corto o fiozinho medindo cerca de 7 a 10 centímetros e puxo. Prontinho. Agora vamos para a troca de cor. Para a troca de cor, viro o meu trabalho, insiro a agulha no pontinho que fiz arremate, passo aqui o fiozinho para dentro de cor clara, e faço 2 nozinhos bem firmes. Então, vejam que a emenda ela é igual para toda a troca de cor do trabalho. 1 e 2. Feito 2 nozinhos bem firmes, agora vamos tecer 4 carreiras de ponto alto sem troca de cor, mantendo a mesma cor clara. Então, eu vou inserir a agulha, vou subir 3 correntinhas para começar o primeiro ponto alto, vou dar a laçada e no ponto seguinte vou tecer um ponto alto. Aproveito já para esconder os fiozinhos da emenda e do arremate. Então, eu vou tecer um pontinho alto para cada ponto de base até completar toda a carreira. Para finalizar a carreira, dou a laçada, insiro pegando no último pontinho de base e faço aqui ponto alto. Agora vamos para a segunda carreira, que é igual à primeira. Então, eu teço 3 correntinhas, não há necessidade de cortar e arrematar o fio. Viro o trabalho, dou a laçada, no ponto alto de base seguinte, eu faço um ponto alto. Então, nós vamos tecer a segunda carreira da mesma forma,
como fizemos na primeira. Para finalizar a segunda carreira, vou dar a laçada, inserir pegando no pontinho alto de base e vou fazer aqui ponto alto. Vamos para a terceira carreira, que é igual à primeira e à segunda. Então, 3 correntinhas para começar o primeiro ponto alto, viro o trabalho, dou a laçada e teço um pontinho alto para cada ponto de base. Para encerrar a terceira carreira, eu insiro pegando no pontinho de base, faço aqui um ponto alto e agora vamos para a quarta e última carreira com a mesma cor. Então, eu teço 3 correntinhas para começar o primeiro ponto alto, viro o trabalho, dou a laçada e insiro pegando dentro do próximo pontinho de base e teço um pontinho alto para cada ponto alto de base. Para finalizar a quarta carreira, vou inserir a agulha pegando no pontinho alto de base, faço aqui ponto alto, venho com a tesoura e agora sim, corto o fio e arremato. Bom, e o que nós vamos tecer para as próximas etapas? Nós vamos repetir essa sequência de pontos e troca de cor para as carreiras seguintes. Então vejam que aqui nós temos uma carreira de ponto alto, uma de baixo, uma de ponto alto, com troca de cor e depois 4 carreiras de ponto alto com a mesma cor. Finalizada essa etapa, viro o meu trabalho, venho com a cor mais escura, faço a emenda, inserindo no pontinho do arremate, puxo o fiozinho para dentro, faço aqui 2 nozinhos bem firmes, então 1 e 2. E agora eu vou dar sequência reproduzindo esse mesmo esquema de pontos e troca de cor. Então, eu vou fazer aqui 3 correntinhas para começar o primeiro ponto alto, vou tecer uma carreira de ponto alto, que seria essa. Finalizada a carreira de ponto alto com a cor mais escura, corto, arremato e faço de ponto baixo. Finalizada a carreira de ponto baixo, corto, arremato, passo para a cor mais escura e teço uma carreira de ponto alto. Corto, arremato e reproduzo novamente as 4 carreiras. Então, nós vamos transferir o mesmo esquema de pontos e troca de cor para as carreiras seguintes. Veja que aqui eu adiantei boa parte do trabalho, então eu acabei repetindo a sequência de carreiras e pontos além da troca de cor para ter esse resultado. Então, uma carreira de ponto alto, uma de baixo, uma de ponto alto, alternando as cores e depois 4 carreiras com a mesma cor. Novamente, uma carreira de ponto alto, uma de baixo, uma de ponto alto, alternando as cores e depois uma sequência de 4 carreiras da mesma cor. Finalizada a extensão do comprimento do jogo americano, vejam só que nós temos o total de 7 listras alternando ponto alto, ponto baixo e ponto alto, além da troca de cor. E para as 4 carreiras de uma única cor, nós temos o total de 6. Bom, agora eu venho com a fita métrica e meço para saber o tamanho do comprimento. Vejam só que nós conseguimos atingir o objetivo de 45 centímetros e é importante você saber que para o meu ponto, para a tensão do meu ponto, o número de carreiras foi suficiente para chegar aos 45 centímetros. Mas para seu ponto pode ser que ele reduza o comprimento ou passe um pouquinho dos 45 centímetros. Isso acontece porque cada artesão tem uma tensão de ponto diferente. Para pontinhos mais apertados, é bem provável que chegue a 43 ou até mesmo a 42. E para artesãos que têm um pontinho mais solto, é bem provável que chegue a 47 ou 48. Nesse caso, mantenha dessa forma, isso não vai alterar ou comprometer a qualidade do seu trabalho. Agora vamos para a carreira de finalização. Nós vamos contornar toda a peça com um ponto baixo. Então aqui eu teci a última carreira daquela listra alternando as cores e para cada cantinho do retângulo, vejam que nós temos 4 cantinhos, nós vamos acrescentar 3 pontos baixos. E quando nós tecemos 3 pontos baixos para esses cantinhos,
evita que a sua peça vire por falta de ponto. Então esses 3 pontos baixos vão fazer a curvinha da lateral do jogo americano. Para iniciar, eu vou fazer 2 correntinhas para começar do primeiro ponto baixo. Dentro do mesmo pontinho, eu vou fazer o segundo e dentro do mesmo pontinho, eu vou fazer o terceiro. Então vejam que nós temos 3 pontos baixos para a primeira curvinha do retângulo. Agora vamos distribuir pontos baixos pegando dentro desse espaço em que nós temos um ponto alto, eu insiro a agulha e faço um ponto baixo e faço um ponto baixo pegando nessa carreira de ponto baixo da cor mais clara. Faço ponto baixo. Faço um ponto baixo pegando dentro desse espaço em que nós temos um ponto alto e faço um ponto baixo, vejam só agora que nós temos 4 carreiras da mesma cor de ponto alto. Então, eu insiro nesse nozinho que separa uma carreira da outra e faço um ponto baixo. Insiro dentro desse espaço do ponto alto e faço ponto baixo. Insiro pegando no nozinho e faço ponto baixo. Então, eu vou distribuindo ponto baixo e é importante que você não teça muito ponto baixo, não distribua muitos pontos baixos, senão vai criar um babado na lateral e que também não falte pontos baixos no seu trabalho para que ele não repuxe os pontos. Então agora eu vou tecer um ponto baixo para cada espacinho deste, pegando no nozinho entre as carreiras e pegando no espaço que há no ponto alto. Então eu insiro, faço ponto baixo. Insiro no nozinho, faço ponto baixo. Insiro dentro desse espaço do ponto alto, faço ponto baixo. Nós vamos contornar essa lateral dessa forma. Finalizada a primeira lateral, agora vamos fazer 3 pontinhos baixos para a curvinha. Então, eu vou inserir no pontinho, no primeiro pontinho alto e vou fazer 3 pontos baixos. 1, 2 e 3. 3 pontinhos baixos dentro do mesmo pontinho de base. Agora fica muito mais fácil porque nós temos uma carreira de ponto alto para distribuir os pontos baixos. Então eu vou tecer um pontinho baixo pegando em cada pontinho alto de base. Finalizada a carreira de ponto baixo, vamos fazer a próxima curvinha do jogo americano. Então, eu insiro no último pontinho alto e preencho com 3 pontos baixos, 1, 2 e 3, dentro do mesmo pontinho. Vejam só que automaticamente ele já faz a curvinha. Agora, vamos distribuir pontos baixos para essa lateral como nós fizemos anteriormente. Então, eu faço um pontinho baixo para esse espaço em que nós temos um ponto alto e um pontinho baixo para esse espaço do ponto baixo. Um pontinho baixo para o ponto alto e agora um pontinho baixo para o nozinho que separa uma carreira da outra. Faço um ponto baixo para o ponto alto, para o espaço do ponto alto, um ponto baixo para o nozinho, um ponto baixo para o ponto alto. E nós vamos distribuir os pontos baixos como nós tecemos anteriormente para essa parte aqui do jogo americano. Finalizada a segunda lateral, agora vamos tecer novamente 3 pontinhos baixos, pegando dentro do pontinho. Então, eu insiro a agulha. Dentro do pontinho desse cantinho, nós vamos preencher com 3 pontos baixos, 1, 2 e 3. E agora fica muito mais fácil distribuir os pontinhos baixos. Nós vamos tecer um ponto baixo para cada pontinho alto de base. Para finalizar, eu vou inserir na segunda correntinha que eu fiz lá no início para começar o primeiro ponto baixo. Vou puxar, vou fazer ponto baixíssimo, venho com a tesoura, corto fiozinho e arremato. Agora vamos esconder esse fiozinho por entre os pontos baixos do lado avesso da peça.
Bom, pessoal, então vejam que aqui eu tenho duas agulhas, uma que mede 3 milímetros e a outra 2,5. Qual é a sugestão que eu dou para que você possa esconder esse fiozinho aqui por entre os pontos do lado avesso da peça? Utilizar uma agulha de espessura menor. Você pode esconder com a agulha 3, mas geralmente a gente aperta um pouquinho os pontinhos de acabamento e aí para que ela possa entrar por entre os pontinhos fica difícil. Então aqui é só uma sugestão, tá? Eu tenho essa agulha 2,5 aqui em casa, então eu vou usar para esconder esse fiozinho. Bom, se a gente for pensar na construção desse jogo americano, nós tecemos aí carreiras lineares, então ela não teria lado direito e avesso. Mas vejam que nós vamos pensar que essa carreira de finalização de ponto baixo, ela transfere para a peça um lado direito e um lado avesso. Então, para esse lado em que nós tecemos o pontinho baixo, nós temos o lado direito. E para este lado, nós vamos ter o lado avesso. Por quê? O acabamento foi tecido de forma circular, contornando toda a extensão do jogo americano. Para fazer o acabamento desse fiozinho, ou seja, para escondê-lo, é muito simples. Do lado avesso, eu vou passar a agulha por entre os pontinhos. E não há uma técnica específica para isso, é só você passar a agulha por entre os pontos. Olha só. Feito isso, venho com o fio e passo ele por dentro desses pontinhos. Eu puxo ele. Então, quanto mais eu esconder esse fiozinho, melhor, menor é a chance dele escapar no processo de uso ou lavagem da peça. E aqui nós temos o jogo americano finalizado. 2 novelos do fio amigurumi rendem aproximadamente 2 peças como essa, alternando as cores. Agora chegou a hora de tecer o seu jogo americano conforme ensinado neste vídeo. E assim que finalizá-lo, compartilha comigo da seguinte forma. Tire uma foto, publique no feed ou no story do seu perfil do Instagram e marque @BrunaSpijac. Na próxima aula você vai aprender uma blusa de crochê e é necessário que você tenha os seguintes materiais: uma agulha para crochê número 3 milímetros, 2 novelos do fio Anne, que é 100% algodão de cor clara, fita métrica e tesoura. Um beijo e espero você para a nossa próxima aula.